Muito bem, nós vamos dar início então agora na nossa, essa é a nossa terceira aula do nosso curso, que é a revisão da primeira onda. Eu havia inicialmente pensado em gravar o vídeo da resposta, tá? E colocar, e postar aí para vocês na, no grupo, né, para vocês terem acesso à resposta. Mas eu decidi, né, mudei de ideia e preferi fazer aqui a resposta aqui, online, tá bom? Então, sempre depois de uma aula, havendo resposta, perguntas, e eu não tendo tempo para respondê-las durante a aula, então eu vou tomar um pouco da próxima aula para responder a pergunta, e se acontecer de a gente precisar lá no final repor alguma aula por conta desses acúmulos, tá bom? Então faz parte do nosso, tá bom, do nosso acordo aqui, tá? Então eu vou fazer a resposta das duas perguntas que foram feitas na aula passada. E aí vou dar sequência, então, na dissertação a partir dessa aula, tá bem? Eu vou pedir para a Brenda, então, mencionar ou trazer de volta a primeira pergunta, que foi feita pela Liliane, e parece que tem uma outra da Govinda Lila também. Então, eu vou responder uma pergunta e depois eu respondo a outra. Só então é que eu vou entrar no tema da aula de hoje. Tá bom assim? Ok? E aí já fica gravado como parte integrante da própria aula, tá bom? Eu ganhei essa caneca aqui de uma aluna, ela está aí na sala. Você reconhece essa caneca aqui? A dona dessa caneca aqui talvez reconheça. Aline, eu conheço essa canequinha aí. Com muito carinho. Então vamos lá. A pergunta da Liliana foi: como podemos querer sair do samsara se só conhecemos o aqui e agora? Como vou almejar aquilo que não conheço? Muito bem. Olha só. Então vamos lá. A pergunta procede, né, como eu havia dito na aula anterior. Essa pergunta tem lastro, porque ela é de interesse, né, geral. Como é que a gente vai tomar essa decisão, né, de assumir essa possibilidade, ou seja, essa decisão de ascender sem nenhuma experiência direta. É verdade que, né, qualquer empresa, como eu acho que mencionei isso na aula anterior, uma empresa que seja responsável, né, e que garanta o produto, e que garanta esse produto, ela vai permitir com que a pessoa faça um test drive, ou que tenha uma degustação, ou que experimente o produto, tá? Né, tem essas empresas, você contrata uma empresa, eles oferecem para você uma semana gratuita. Né? Você fecha um compromisso a princípio, não é? Você dá os seus dados e tal, e você ganha o bônus de uma semana de utilização gratuita. Se você não gostar, você pode, sabe, assim, declinar né, do seu projeto aí. E por que uma empresa faria isso? Correndo o risco de você declinar depois de ter usufruto desses dias disponíveis. É porque ela sabe que as chances de você ficar envolvida, não dependente, mas seduzida por aquele produto, é real. Então, a probabilidade de assertibilidade é muito maior para sim do que para não. Senão, naturalmente, ela teria prejuízos. E ela não conseguiria fazer isso. Tá? Por exemplo, tem uma história da Uber, não sei se vocês conhecem a história da Uber, né? Quando ela entrou nos países, é sempre assim. Primeiro, ela oferece uma concessão, investe muito, porque ela já tem uma perspectiva de sucesso, gasta inicialmente, e aí, então, o retorno vem na sequência, porque ela já tem essa perspectiva, essa certeza de sucesso. Qualquer empresa que sabe da sua potencialidade de sucesso vai tomar essa atitude para, primeiramente, convencer os seus clientes, né, de que aquele produto vale a pena de ser adquirido, ok? Então,
Sendo uma empresa, tendo uma empresa essas características, tendo uma empresa essa capacidade de garantir o seu produto, isso é natural, porque então não seria assim em um produto que está sendo oferecido a você em termos da propaganda que é feita da garantia desse produto, tá? Por exemplo, os mestres espirituais, livros religiosos, ok? Então, eles vão se apresentar como representantes de um produto. Eles estão representando um produto. Que produto é esse que eles estão representando? O que se chama de o reino de Deus, o mundo espiritual, os planetas celestiais, a transcendência. Esse é o produto que eles estão oferecendo. E, baseado nisso, eles então vão dizer para você que o produto é bom, que tem garantia, que você vai ficar satisfeito e que você não vai se arrepender de adquirir esse produto. Certo? Ok. Agora, como é que você sabe disso? É o tema da pergunta. Então, só estou contextualizando aqui para justificar, né, a pergunta e a consequência da resposta. Então, como é que você vai saber se esse produto, se essa propaganda, ela realmente procede do ponto de vista da experiência? Então, você vai precisar de uma degustação. Você vai precisar de uma experimentação. Tá? Muito bem. Se nós observamos, por exemplo, vamos dizer que você, né, tenha a capital suficiente para comprar uma casa. Então você vai, busca uma locadora, uma imobiliária para verificar as casas disponíveis, seja uma casa, seja um carro, seja um computador, enfim, um objeto. Você tem um capital para, né, decidir aí adquirir um objeto. Então você vai em busca desse objeto e você descobre de repente que para adquirir esse objeto você precisa de algumas especificações, por exemplo, não é? Se você vai comprar um computador numa loja, eles precisam do seu documento, pelo menos. Mesmo que você tenha o dinheiro para pagar, à vista, você precisa de um documento, comprovante de residência, eles precisam colocar esses dados no computador, o mínimo. Né? Se você não tem o suficiente para pagar à vista, então eles vão pedir um cartão, uma linha de crédito, alguma coisa você vai ter que oferecer, o mínimo, o básico para você adquirir o produto. Tá? Agora, o produto integral. Agora, para experimentar esse produto, não é necessário. Você pode ir, entrar na casa, você pode ir, abrir o computador, checar o computador, que isso é acessível a você. Tá bem? Então, na experiência de transcendência, funciona mais ou menos assim. Você primeiro precisa ter essa predisposição inicial. Essa predisposição inicial, ela não precisa ser uma decisão definitiva, né? Como o Lulu Santos certa vez cantou, né? É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Tá? Então, inicialmente, não é preciso ser uma decisão absoluta, radical, definitiva, um ato de fé. Não é necessário isso. Se o investimento é bom, você faz um pequeno investimento e observa o retorno. Não tem esse pessoal que fala, investe aqui nessa empresa, que aí sim você vai ganhar, certamente. Você faz um pequeno investimento para ver o resultado, o retorno. Aí o retorno é significativo, aí você faz outro. Você vai fazendo outro. Não é? É assim, você vai no encontro na primeira vez com uma pessoa querida. Se for satisfatório, você vai no outro. Vai no outro. Se não for, você interrompe. Né? Você para. Você interrompe ali. Então, no quesito da questão, né, na transcendência, não é necessário, a princípio, para que você experimente, para que você tenha essa experiência, não é necessário que você faça um grande esforço. Por exemplo, para você utilizar um software novo, um programa, um aplicativo novo, que eles te oferecem 3 dias gratuito, alguns requisitos são necessários, mínimo. Você tem que ter seu equipamento, você tem que ter acesso à internet, não é? E você tem que ter a disposição de mexer no aplicativo. São requisitos mínimos. Você quer degustar
você quer degustar uma casa, você quer degustar um prato, você tem que ir até o prato, você tem que, né, pegar o objeto, você tem que levar até a boca, você tem que mastigar. Algum esforço mínimo sempre vai ser exigido. Um esforço mínimo, isso é racional. Você tem que ir até a locadora, pegar o carro, dirigir o carro, andar com o carro pela cidade. Tudo isso leva tempo, né? Predisposição. Você tem que estar saudável, entende, para fazer isso. Então, algum esforço mínimo sempre será exigido, até mesmo para quando você quer uma mera degustação. Procede? Correto? Não me perdi em algum lugar aí ou não? Continua ainda lúcido, certo? Beleza. Então, agora, vamos trazer essa metáfora para dentro do contexto que é a transcendência, a experiência da transcendência. Qual seria esse movimento mínimo? Porque o produto que está sendo oferecido é um produto de relativa validade, tá? Por exemplo, quanto é que você pagaria, por exemplo, para enxergar? Né? Se você, de repente, tem dinheiro suficiente e alguém, né, oferece para você uma facilidade numa linha de hospital que é regulamentada pelo governo, mas você tem a facilidade de uma cirurgia para enxergar. Você tem $1 milhão na sua conta. Você não pode gastar tudo, porque você tem que comer, tem que viver. Mas se eles pedem para você $500 mil para fazer a cirurgia, e você volta a enxergar, ou você passa a enxergar, e isso é uma garantia da empresa, se você não voltar a enxergar ou não enxergar, você tem o seu dinheiro de volta. Então, você possivelmente vai dar metade do seu patrimônio para isso. Então, sabe, voltar a respirar, de repente voltar a andar, de repente voltar a ouvir, sabe? De repente voltar o coração a bater. Quanto você estaria disposta a oferecer para obter esses benefícios, né? Então, de repente, você tem uma proposta que está se predispondo a te oferecer de volta, ou te oferecer uma condição de vida em que você não precisará mais ter órgãos humanos, doenças, morte, sofrimentos e decepções. O produto que oferece solucionar por completo todos os seus problemas da sua vida. É uma proposta. Não necessariamente que você tenha que acreditar nessa proposta inicialmente, mas é uma proposta. Proposta é uma proposta. Então, o produto está se propondo a eliminar do seu contexto todos os problemas reais que você tem e que você estaria disposta a dar todo o seu patrimônio se preciso fosse. Entendeu? Você daria só a metade se fosse com relação a você. Mas se fosse um filho, por exemplo, que precisasse de uma cirurgia de emergência e você tivesse $1 milhão na conta e a cirurgia custasse $1 milhão, você daria. Né? Então, o que mais você estaria predisposta a dar para oferecer àqueles que você ama essas garantias de segurança absoluta, em que eles não vai mais adoecer, não vai mais morrer, não vai se decepcionar, não será vilipendiado, sequestrado, maltratado, humilhado. O que você, como mãe, estaria disposta a fazer para que essa pessoa que você ama integralmente tivesse esses benefícios? Isso só conceitualmente, tá? Hipoteticamente a gente está falando, viu? Eu não estou falando que é assim que é, só estamos pensando. E pensar faz parte do jogo da vida. Então vamos pensar, né? Vamos pensar nessa probabilidade. Então, considerando-se que essa probabilidade, né, que essa proposta é uma proposta relativamente alta, digamos assim, da parte do produto, então, aí a gente começa a pensar quais seriam as considerações para se fazer um teste do produto. Bom, por exemplo, você passa diante de uma loja, tem então uma Ferrari, né, uma Lamborghini, ou então você passa diante de um prédio, é um prédio muito luxuoso, né? Eu fui visitar a minha filha recentemente em Dubai, e a gente fomos num shopping, lá aquele shopping que tem aquela torre, né, a Torre Burj Khalifa. E ela nos levou lá para ver o aquário, para passear, tomar enfim, fazer um lanche. E eu passei de frente a uma galeria de arte. E lá dentro da galeria de arte tinha um pratinho com uns queijinhos lá, né? E tinha uns suquinhos. Eu passei em frente da galeria e pensei, será que eu entro ou não? Porque é o seguinte, eu olhei de onde eu vi uma peça que era uma escultura
de uma artista famosa, que tinha até a plaquinha da artista dela, que custava $120 mil a peça. Eu olhei de longe e vi que era $120 mil o valor da peça. E lá no fundo tinha um pratinho com um queijinho. Eu fiquei pensando, quanto será que vai me custar degustar aquele queijinho? Entrando numa galeria de arte que uma peça custa $120 mil. Será que eu deveria entrar? Será que eu tenho uma estrutura? Será que eu estou preparado emocionalmente para lidar com as pessoas aí dentro? O que eles vão falar comigo? O que eles vão pensar de mim? Qual é o tipo de resposta que eles vão querer de mim? E aí, eu fiquei algum tempo ali, sentado na padaria, na frente, imaginando como é que seria a minha interação lá dentro daquela loja, né? Conjecturando as possibilidades de como é que eu deveria me postar ou me propor a entrar nessa loja para fazer perguntas. Que tipo de perguntas eu faria para uma atendente assim? Para uma pessoa que está acostumada, possivelmente, a atender pessoas que têm na conta $10 milhões, será milhões de dólares, porque uma peça de uma escultura que custa 120 mil, e era uma peça média, lá no fundo tinham peças maiores, né? E tinham peças de artistas até mais conhecidos do que aquela peça que eu vi. Então, pessoas que entram nessa galeria devem ter pelo menos 1 milhão para cima. Eu não tenho essa situação. Então, mas vamos fazer a experiência, porque afinal de contas, né, eu não sou ofensivo, eu não sou perigoso, e ao mesmo tempo eu aprecio a arte, eu amo a arte. Então, eu acho que isso já é um valor de troca. Eu posso apreciar, e eu acho que eles vão sentir o meu prazer de estar ali dentro, apesar de eu não poder levar nenhuma peça. E, claro, eu não vou chegar perto daquele queijinho lá, porque eu vou me manter longe daquela degustação ali, porque eu sei que a hora que eu tocar naquilo, certamente já é um compromisso inicial, e eu não dou conta de levar isso adiante. Então, eu vou, sabe, fazer de conta que eu sou intolerante à lactose. Se me perguntarem alguma coisa, eu não sou, eu não posso mentir, mas naquele momento eu sou intolerante à lactose consequente daquele queijo. Eu só não preciso explicar tudo isso, né? Não é necessário. Mas Queria ver se eles falassem para o senhor que era like free. pois é, eu poderia até me seduzir, talvez, né? Mas enfim, eu fui, entrei, conversei com as pessoas, né? Reconheci algumas obras ali de outros momentos que eu já tinha visto, né? Inclusive, eu conhecia uma das artistas, que era sul-coreana, e como eu trabalhei na Coreia do Sul, em Seul, eu já conhecia o trabalho da artista, e a pessoa que me atendeu, quando eu mencionei, né, que eu assim, tive contato com essa artista na Coreia do Sul, aí ela se interessou em saber como era a Coreia do Sul, como era, então fiquei conversando mais sobre mim do que sobre a arte mesmo, propriamente, que ela queria conhecer lá a Coreia do Sul, ela gostava da Coreia do Sul e tal, etc. Então, ela ficou conversando comigo sobre esse assunto. E aí terminou tudo bem, mas eu não, assim, não fiz a degustação. Só que eu fiquei conjecturando como é que seria uma abordagem se eu realmente tivesse predisposto a adquirir alguma daquelas peças ali. Se de fato eu quisesse, eu teria que ter, né, um plano de ação inicial. Então, eu teria que criar uma estrutura que justificasse eu fazer uma abordagem objetiva ali naquele espaço ali. Então, eu teria que ter uma conta bancária que justificasse eu fazer uma proposta, ou pelo menos perguntar como é que seria a forma de pagamento, caso eu quisesse adquirir aquela, se eu tivesse realmente interessado, né? Porque sonhos as pessoas têm sonhos e elas correm atrás dos seus sonhos e realizam os seus desejos. Né? Tem pessoas que têm o sonho de ter uma casa no país estrangeiro, tem pessoas que têm sonho de viver no país estrangeiro, tem pessoas que têm o sonho de comprar um carro dos sonhos, e as pessoas correm atrás desses sonhos e realizam seus sonhos, é assim que é a vida. Né? Então, se o meu sonho fosse adquirir uma daquelas peças, é que não é. Eu só acho lindas e eu não tenho condições financeiras de adquiri-las. Mas eu posso amar isso à distância e eu me satisfaço dessa forma. É virtual, é possível. Porém, se eu quisesse realizar esse sonho, esse desejo, eu teria que ter um projeto prático, porque o objeto é caro. Então, eu teria que ter um plano de ação, tá? Inicialmente. Se eu fosse entrar numa loja para, sabe, comprar um produto mais dentro da minha realidade, eu não teria essa precaução toda. Mas isso vai proporcionalmente de acordo com o nosso bom senso, né? A nossa coerência em relação ao objeto almejado. Então, um objeto que se propõe
a eliminar de você todos os seus problemas, que são problemas graves, como, por exemplo, doenças, sofrimentos, infelicidades, sabe? E, inclusive, também se propõe a que você vai viver com outras pessoas num ambiente absolutamente livre de ansiedade, sofrimentos e morte, sabe? Se alguém, né, oferece um produto assim, ou isso é uma fake news, ou a pessoa está simplesmente, sabe, fazendo uma fake news, ou essa coisa é verdadeira. Então, nós olhamos, primeiro, a integridade do representante desse produto. Né? Por exemplo, eu posso citar aqui, no nosso caso, é muito comum, o nosso Mestre Jesus, né? Que é um dos representantes desse produto. Então, ele vai dizer, aquele que bebe dessa água não terá mais sede, e aquele que come desse pão também não terá mais fome, porque herdarão o reino supremo e ali permanecerão para toda a eternidade, felizes e satisfeitos. Ele propôs isso, né? E quais as condições mediante as quais ele disse que esse reino poderia ser experimentado? Ele disse: está diante de vós, abri teus olhos e vereis. Aqueles que têm olhos, vejam. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Aqueles que saboreiam, degustem, porque está diante de vós. Muito bem. Então, qual é a condição para se abrir os olhos, para se ver, para experimentar? Então, novamente, as crianças. Aquele que não for como uma criança, não entrará. Não poderá entrar. Não saberá do que se trata a transcendência. Então, a gente pega essas peças. É um jogo bastante complexo, em que o produto final é a conquista, ou seja, a transcendência. Então, os representantes, eles, como os candidatos a adquirir o produto são poucos, que podem realmente, assim, tomar essa decisão, então são colocadas pequenas, vamos dizer assim, né, como se fossem pegadinhas, ou como se fossem pequenos obstáculos para serem vencidos por esses candidatos, tá? Então, inicialmente, a decisão inicial de aceitar para si a proposta, não como um ato de fé, como eu disse, mas como um ato consciente. Ok, eu desejo, eu me interesso. Se for uma proposta real, eu quero saber como é. Se for uma fake news, eu saberei também. Então vale a pena o risco. Porque se for uma fake news, no prejuízo eu já estou. Então, o máximo que eu posso ter é uma decepção a mais. Mas, diante de tantas decepções que eu já vivi, essa seria só mais uma delas. Agora, se não for uma fake news, se for verdadeiro, eu também saberei. Porque a minha decisão é de experimentar. Pelo menos uma vez. Eu não posso tomar essa decisão, inclusive, integral, se eu não puder experimentar ao menos uma vez. Só depois de experimentar ao menos uma vez essa transcendência é que eu estarei em condições aptas para decidir se eu quero essa transcendência integralmente ou se eu não quero. Mas antes de experimentar ao menos uma vez, eu nem tenho como decidir de maneira apropriada, porque está incompleta a minha decisão. Ok? Procede? Então, a primeira etapa é que um certo conjunto de condições devem estar em ordem para que você possa fazer a primeira degustação. Ok? Por exemplo, degustação uma degustação é honesto. Tá? Qualquer empresa, né, permite que você tenha uma degustação. Mesmo a vitrine de uma loja, você pode ver. Isso é uma degustação. A obra, a peça estava lá. É uma peça rara. Essa peça só pode estar em lugares muito caros. Mas ela estava lá na vitrine. E eu pude ver. Isso é uma degustação. Mas para poder ver, eu tive que estar lá, naquele lugar, em um local
onde estava disponível. Então, eu tive que me locomover daqui do Brasil até Dubai, depois tive que me locomover do local onde eu estava até o shopping, e eu tive que andar. Então, algumas condições estavam presentes ali, tá? Então, assim, para que você possa, assim, fazer a primeira degustação, por menor que ela seja, a primeira condição exigida por esse produto, ou pela realidade inerente a esse produto, é que você conscientemente decida, racionalmente, não precisa ser um ato de fé, como eu disse, nem precisa ser uma aposta já evidente, mas como um ato racional de um investimento de futuro. Está bem, eu me predisponho. Conscientemente, internamente, eu me predisponho a fazer a experiência. Qual é o próximo passo agora? Né? E, bom, agora, como eu havia dito, lá na primeira aula, eu dei um exemplo na primeira aula, que eu vou trazer de volta aqui novamente, tá? Recentemente, os cientistas, eles conseguiram, os astrônomos, cosmologistas, físicos e matemáticos, eles reunidos, tá? E, ter cosmonautas, ter astrônomos, ter físicos, ter matemáticos, numa quantidade suficiente para produzir um efeito desse, é um bom karma que a humanidade alcança depois de muitos anos de purificação, de evolução, de piedades. Ter sábios, inventores, gênios, faz parte do bom karma da humanidade, na medida que ela vai progredindo. Por exemplo, o Dr. Albert Sabin, que inclusive casou com uma brasileira. Ele veio no Brasil para dar uma palestra e pá, já ficou apaixonado e arrastou a nossa brasileirinha lá para os Estados Unidos, casou com ela. O Dr. Sabin, ele criou a vacina da poliomielite, que fazia com que as crianças tivessem paralisia infantil. Era muito triste ver as crianças com aquelas coisinhas, aquelas pernas assim, sabe, sem poder andar. Era muito triste esse problema nas crianças, a paralisia infantil. E acometia as crianças até a década de 60. E o professor Sabin descobriu a vacina para essa doença, que era o terror do coração das mães até a década de 60. Tá? E o mundo, o planeta, ter um sábio, né, um químico, né, porque ele era farmacêutico, era um químico com essa genialidade, com essa inspiração divina, com essa capacidade de ser tão benéfico para as mães do mundo todo, isso é o nosso bom karma. É um bom karma da humanidade. Então, a humanidade progrediu a ponto de ter a piedade suficiente para ter o bom karma de gerar um sábio assim. E aí, o nosso karma coletivo melhora, porque todas as mães aliviam seus corações. Por quê? Não é preciso mais sofrer emocionalmente, porque uma gotinha já resolve. É muito mais prático. E essas mães ficam livres para se divertirem com as crianças, sem precisar passar pelo sofrimento do medo e da ansiedade, porque elas poderiam ficar sem andar ou porque elas ficaram sem andar. Ok? Então, de forma semelhante, ter matemáticos, físicos, químicos, astrônomos, que são capazes de explicar a criação de uma maneira acessível e inteligente para nós, é o nosso bom karma. Por quê? Nós diminuímos a quantidade de guerras entre nós, então os gênios não morrem nas guerras. Eles ficam e eles podem promover construções para a humanidade. Então, a humanidade progride muito quando ela está em paz, porque aparecem mais gênios, porque os jovens não são mortos na guerra. Então, os gênios aparecem com mais facilidade. Por contrário, eles morrem porque são enviados para a guerra. Então, os gênios não sobrevivem num ambiente violento. Então, quanto mais pacífico é uma civilização, é um planeta, tanto mais gênios aparecem aí. E isso é bom karma, né? Então, assim, recentemente, um grupo de pensadores conseguiu se reunir e produziram um microscópio eletrônico que, com várias lentes conectadas com lasers, conseguiram pela primeira vez fotografar um átomo. Nós sabemos que o átomo existe há centenas de anos,
mas pela primeira vez na história ele foi fotografado. E isso exigiu uma série de lentes sensíveis sincronizadas num único ponto singularizado, que o átomo é pequenininho. Então aí você precisa de uma força, de uma energia muito grande para conseguir chegar até aquelas profundezas para enxergá-lo. Isso requer sincronia, estabilidade, né? Outro feito grandioso, recente, foi a fotografia de um buraco negro. Tá? Até, Brenda, se você puder pesquisar, né, na web a história da fotografia do buraco negro e deixa disponível lá para o pessoal que se interessar, tá bom? Tem história que conta como é que foi esse processo todo de fotografar o buraco negro e o significado que isso tem. Esse buraco negro, para se conseguir fotografar, ele já tinha sido previsto na relatividade geral do professor Einstein e já havia assim matemática suficiente para rastreá-los, mas nunca tinha se enxergado um buraco negro. Então, se utilizou de todos os telescópios da Terra, todos os astrônomos e físicos sincronizados, e os governos também, né? Isso envolve muitos bilhões de dólares, sincronizaram todas as lentes estacionadas na Terra com uma lente no céu, que amplificava a sincronia e aumentava a capacidade de enxergar no fundo. E, finalmente, com várias lentes ao redor da Terra sincronizadas, se conseguiu fotografar, finalmente, um buraco negro. Tá? Isso é um feito histórico. E qual é a relação que isso tem conosco aqui? É que o que nós estamos propondo é enxergar uma coisa que sabe, de uma natureza bastante profunda e sensível, mas é possível. E para isso, olha aí, tá? Uma equipe de pesquisadores, incluindo astrônomos, ok? Desenvolveu uma técnica de aprendizado, né? Ok? De aprendizado de máquina, enfim, para melhor resolução e tal, etc. E isso daí foi o que é como se, por exemplo, nós estivéssemos enxergado, se fôssemos cegos, e tivéssemos enxergado pela primeira vez luz. Então, na história da humanidade, é a primeira vez que nós conseguimos enxergar um objeto dessa natureza a uma certa distância. Então, isso é um feito histórico, porque é como se a gente tivesse enxergado pela primeira vez. Isso é uma coisa importante, tá? Vou pedir para você pegar essa, né, e colocar lá, disponibilizar lá no grupo, tá bom? Que aí o pessoal pode ler depois mais à vontade, porque tem uma série de pesquisas aí, então isso é mais direcionado. Então, olha só. Agora, qual é a questão aqui, né? Nós estamos explicando, em tese, de forma analógica, como é que seria possível essa degustação. Então, para que você possa ter a primeira experiência de degustação dessa realidade transcendente, nós precisamos que você sincronize as suas lentes de uma maneira que você consiga enxergar um objeto muito profundo, tá? Aí você nem mais deva, eu nem sabia que eu tenho lentes. E onde é que ficam essas lentes? Que lentes são essas? Bom, aí é que entra assim, o apoio técnico. Porque, olha só, se você se propõe inicialmente, eu quero, daí você não vai conseguir sozinha, evidentemente. Você vai precisar de apoio técnico, de orientação técnica, que permitirá a você ter essa primeira degustação. Porque o que acontece é que você está, tecnicamente, isolada dentro de uma ilha. Você está hermética, ok? Quer ver só? Vamos fazer só uma experiênciazinha rápida aqui. Você está normal, né? Você está com a sua saúde mental normal, etc. E aí todos vocês também podem entrar nessa experiência de um laboratóriozinho rápido aqui. Liliana, descreva para mim o local onde você está nesse momento. Descreva. Visualmente, você está onde? No escritório. Você está no escritório. Como são as paredes do escritório? Que lugar que fica o escritório? Fica em qual cidade? Em que lugar? Onde você está? Volta Redonda. Volta Redonda, né? Fica no Rio de Janeiro. Então você está aí no escritório, certo? Sim. Você está aí, correto? Né? E você tem certeza disso, não é assim? Muito bem.
E qualquer decisão que você tomar, você tomará baseado nesse princípio, né? De que você está aí, ok? E de que você, a partir daí, você se projeta para a vida, não é assim? Muito bem. Agora, isso com todos os demais também, né? Todos eles também vão partir dessa premissa aí inicial, dessa tese inicial. Agora, e se houvesse, só por hipótese, tá? Não estou dizendo que é assim, pelo menos não nessa instância, mas se houvesse uma forma de demonstrar com dados de precisão científica e demonstrações empíricas razoáveis, com sustentabilidade observacional e estatística, que é o que justifica a ciência, se pudéssemos usar esses recursos e demonstrar que você não está aí, que essa condição ela é uma sugestão de realidade e que você estaria em outro lugar pensando estar aí. E se fosse possível esse tipo de elaboração e que você pudesse entender isso, só como probabilidade. Então, se houver essa possibilidade, não estou dizendo que há, mas se houvesse essa possibilidade, então isso teria que entrar na sua pauta de percepção de realidade, porque isso teria que ser utilizado como base para essa experimentação, né? Para essa experiência, tá? Então, esse exemplo é para demonstrar que você, se você não estiver, se for possível demonstrar que você não está aí, que você está em outro lugar, mas que você está sugestionada, pensando estar aí, então significa que você possivelmente poderia estar presa dentro de um conceito de realidade em que não procederia do ponto de vista objetivo, mas procederia do ponto de vista subjetivo, ou seja, você está pensando que está aí e a coisa anda. De alguma forma a coisa anda. Mas se você não estiver aí, estiver Ih, eu acho que ele deixou sugestionada... as coisas dele aqui, ó. Ah, pode deixar aí depois. Luva. Gabriel, fecha seu microfone, por favor. Entendeu? Se você estiver sugestionada a isso, então o que acontece? Você está presa num conceito de realidade. Uma vez que você está presa nesse conceito de realidade, você não tem domínio das lentes. Você não tem domínio dessa realidade. Então, primeiro você precisaria aprender a ter domínio da realidade, inicialmente, para então reconhecer essas lentes, para que a gente pudesse sincronizá-la de tal maneira que você pudesse enxergar esse objeto de fundo, que é a experiência da degustação da transcendência fora do hermetismo ou da ilha onde você está presa. Então, para que você experimentasse, para que você tivesse uma experiência fora da ilha, ou fora do cubo, ou fora do hermetismo da existência em que você está, nós, os técnicos, precisaríamos primeiro qualificá-la para que você conseguisse fazer essa operação. Porque somente a decisão de você querer experimentar não é o suficiente, porque você não tem formação técnica, você não tem estrutura técnica para conseguir realizar essa ação. Agora, se nós assumirmos com você a responsabilidade de qualificá-la para essa função, aí a responsabilidade é nossa. Tudo que você tem que fazer, nesse caso, é acompanhar as operações de maneira cooperativa, porque você não dá conta. A estrutura exigente é maior do que a sua capacidade no momento, só no momento. Mas se o conhecimento técnico te for passado, você pode dominar esse conhecimento técnico e você mesma pode participar do processo da elaboração das lentes, que permitiriam você enxergar essa realidade fora do hermetismo onde você está presa no momento. Em tese, pelo menos. Tá? Agora, eventualmente você pode ficar curiosa para ver se essa tese seria pragmática, seria praticável ou não. Porque eu posso estar aqui, né, fazendo vendendo um sonho. E você está, né, comprando essa teoria, comprando esse sonho, se emocionando, mas é uma ideia que existe na cabeça e não. Pois é, tem a menor pretensão de acontecer. Mas e se não? E se não for a venda de um sonho? E se for uma realidade iminente? E se for possível de fato?
e se é possível realmente que você possa experimentar. Aí você precisa saber, né? Então, pelo menos a degustação não é tão exigente assim. Tá? Na primeira etapa, essa degustação pode ser feita rápida, ok? É a decisão de assumir integralmente a transcendência que é um pouco mais trabalhosa, é verdade, mas a degustação é rápida, entende? Então, algumas considerações iniciais, que são preparatórias, nós nos predispomos a oferecer as condições de tecnologia, de informação necessárias para que você seja capaz de experimentar, de degustar essa transcendência, mesmo que você não seja o arquétipo da pessoa autorizada, por exemplo, que é a pessoa santa, o santo, né? Normalmente, o que a gente pensa em pessoas que emergem na transcendência? O santo, o iluminado, né? O super-humano. É o caso nosso aqui? Então, quer dizer que vocês estão de fora do programa de governo. É isso? Né? Agora, e se fosse possível um produto acessível à classe C? Porque uma empresa tem produtos para a classe A, para a classe B, para a classe C. Não é assim? Então, será que tem um acesso para a classe C, ou seja, para o grande público, para acesso a essa transcendência, mesmo que você não seja um da classe A, ou seja, um santo superdotado? Um ser com poderes mágicos, um vidente superpoderoso, tá? Então, através de medidas simples, de atos em direção ao conhecimento e a prática do conhecimento em si, com alguns ajustes que nós fizemos para facilitar a assimilação dessas informações, então, com boa vontade, nós conseguimos. O que nós precisamos é que você esteja predisposta a vencer a primeira onda, somente. Se você se predispor a vencer a primeira onda, na metáfora dos sonhos, inclusive, algumas pessoas citaram isso daí, por exemplo, que ele estava preso na ilha. O Júnior citou, eu li a resposta do Júnior, e algumas respostas que foram dadas semelhantes, lembrando que ele estava preso na ilha, mas uma placa, uma porta do avião, um objeto externo chegou até ele. Certo? Um momentinho, pessoal, deixa eu desligar aqui meu telefone aqui, tá? Deixa eu neutralizá-lo aqui. Tudo bem. Lembra do filme? Então, quando ele, assim, estava decidido a sair, já tinha elaborado a saída, então ele recebe uma ajuda de fora. Ok? Como é que funciona isso na nossa vida prática? São muitas almas, são nuvens e nuvens de almas que circulam, ok? E que são administradas pelo governo. Qual dessas almas são alcançadas pela atenção desse governo para resgatá-la das ilhas? Imagina que você é um jardineiro e você tem uma estufa e você coloca as mudinhas e você tem um tempo de transplantar as mudinhas da estufa para a terra. Qual dessas daí você seleciona? Aquelas que dão os primeiros brotinhos, aquelas que aparecem. Então, essas que amadurecem um pouquinho, você já tira e transplanta no jardim. Então, o algoritmo que administra, que rastreia e acompanha os movimentos desses sensores de realidade, que são chamadas almas, cada alma é um sensor de realidade. Tá? Então, cada consciência sente, percebe e reage aos estímulos externos. Isso é o equivalente de um sensor de realidade. Cada consciência, cada alma é um sensor de realidade. Porque ela só interage com motivações externas, com estímulos externos. Uma alma que não tem estímulos externos está em hibernação, que é o que nós chamamos de coma. Tá? Então, esse sensor de realidade, em atividade, tem reações com o mundo externo. Então, ele consegue perceber e reagir aos estímulos externos. Por isso, eles são sensores de realidade. Então, cada consciência
ao interagir com as sensações, o mundo externo, que estimula essa consciência, ela vai então adquirindo coeficiente de informação. E chega um momento que essas almas, esses sensores de realidade, passam a conjecturar realmente a possibilidade de entenderem o que estão, em tese, fazendo aqui. E querem compreender isso. De cada 10 pessoas, 9,5 não chegam nessa fase. Tá? Elas simplesmente vivem como as zebrinhas. Elas andam para cima e para baixo, veem montanhas e paisagens bonitas, geram subprodutos, que são filhos, e depois entram em dissolução e finalmente encontram o esquecimento absoluto, que é o que nós chamamos de morte, que é um trajeto bastante comum a todos os seres vivos. Comer, nascer, comer, defender-se, divertir-se ou, enfim, distrair-se, gerar subprodutos e finalmente morrer. Entrar em decadência e morrer. É um ciclozinho bastante comum a todos eles. É que os animais fazem isso em 4 patas, os chamados humanos fazem isso em 4 rodas. Mas é a mesma função. Nascer, crescer, comer, defender-se, gerar subprodutos, entrar em decadência e definhar no esquecimento. Tanto animais como os seres humanos atuam da mesma forma. Só que os sensores de realidade que assumem formas humanas, eles são superiores porque o equipamento proporciona a eles a possibilidade de percepção dessa realidade. Imagina que você tem um carro, um Fusca, ou um carro comum, que corre a 100 km por hora. Agora, imagina que tem um corredor de Fórmula 1, que ele pode correr a 400 km por hora. Mas se o corredor de Fórmula 1 entrar no seu carro, ele só corre a 100, por mais que ele tenha potencial. Mas se ele entrar num carro de Fórmula 1, ele corre mais. A alma, a consciência, ela pode assumir a forma de um elefante ou a forma de um gênio na física. Entretanto, depende do equipamento que ela está usando. Se ela estiver usando o corpo de uma barata, o equipamento proporciona experiência de realidade funcional a um cérebro primitivo de uma barata. Mas se essa mesma consciência, esse mesmo sensor de realidade for alocado de uma barata para o corpo de um homem, de um ser humano, de uma mulher, com um cérebro adaptado a exigências de observação, pode ser um gênio. É a mesma consciência, mas o equipamento proporciona maior relação com o mundo externo. Então, a alma pode estar no corpo de uma formiga, ou no corpo de um gênio, ou no corpo de um semideus, de um alienígena, de um ser da escala de Kardashev, nível 4, que é o que a gente chama de semideus ou alienígena, que seja. Tá? Tanto faz qual é a forma. O sensor de realidade é equivalente, é igual, em todas as circunstâncias. Tá? É que o corpo em si tem uma possibilidade de percepção de realidade maior ou menor. E esse corpo é de controle do governo. É o governo que disponibiliza essa forma para serem utilizadas pelos sensores de realidade. Não é uma decisão da consciência esse corpo. É produto do governo. É o governo que imprime as formas e disponibiliza as capas para que os sensores de realidade as utilizem por tempo determinado. Normalmente na forma humana, que é um tipo de impressão que é baseado em carbono, dura uma média de 70 a 100 anos. É o máximo que se pode, né, com esse corpo. Há outros que duram mais, há outros que duram menos. O nosso, a média de 70 a 100, tá? Então, enquanto você está interagindo com essa impressão, com coeficiente de informação, você vai sendo bombardeada com estímulos externos, que é o que se chama de realidade. E na medida em que você vai se saturando da condição inferior, inerente tanto aos animais quanto a você, como, por exemplo, as práticas básicas de comer, dormir, defender, acasalar e preparar-se para o declínio absoluto, que é o que se chama de morte, enquanto você está apenas vivendo esse ritmo, a sua categoria é considerada a categoria básica primitiva semi-animal, ou seja, é um crepúsculo do animal para o humano, mas não é humano ainda. Então, nesse caso, o algoritmo não tem o seu estímulo no tecido não provoca o algoritmo, então você fica abaixo do radar. Você vai ficar nascendo e renascendo nessa condição. Quando você passa a utilizar o teu cérebro superior ou a potência da máquina para pensar a
criação do ponto de vista metafísico ou transcendência, então isso já gera estímulos no tecido. E o algoritmo identifica que essa mudinha já pode ser alocada. Assim como o jardineiro percebe que a plantinha já deu um brotinho e já pode ir para a terra definitiva, da mesma forma, o tecido identifica os sensores de realidade que já estão em condições de serem alocadas. E nesse alocamento, então, é oferecido um técnico para manutenção, ou seja, alguém com conhecimento técnico que vai favorecer para que você se desenvolva e perceba a consequência de ter evoluído, ou seja, sabe, despertar para uma realidade transcendente à qual você está no momento. Isso exige foco, determinação. Entretanto, o hábito de viver com as bestas e entre os animais, há muito tempo, imprime um cérebro condicionado, o que vai fazer com que você tenha a tendência a voltar ao comportamento primitivo, de só comer, dormir e esperar a morte, ou seja, o declínio e a desistência. Então, a tendência para que você volte ao comportamento básico, primitivo, é uma sedução contínua, é a pressão da primeira onda te empurrando de volta para a ilha. Então, você possivelmente vai haver muitos estímulos para você desistir de adquirir conhecimento técnico que permitiria você vencer essa primeira onda. Então, assim, o que nós precisamos é que você esteja determinada, tome a decisão de vencer a primeira onda. Para vencer a primeira onda, você tem que ter conhecimento de que essa primeira onda existe, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Entende? Então, nós estamos... a primeira seleção, vocês estão aqui, assim, interagindo com esses conhecimentos, não é uma decisão pessoal de vocês, inicialmente. Essa decisão, quem faz é o algoritmo. É o algoritmo que decide quais sensores de realidade estão parcialmente madurinhos ou parcialmente despertos para assimilar essas informações que permitirão elas passar para a próxima fase e serem realocadas. Então, o algoritmo é que faz essa decisão inicial. Agora, a segunda decisão é sua. Essa decisão agora é sua. É você que decide se vai adiante ou não. O algoritmo já fez a primeira etapa e te colocou em uma condição em que você agora está tendo acesso à informação. Então, essa decisão não foi sua. Você nem imaginava que isso ia acontecer. E aqui está. Então, essa decisão é do algoritmo. Então, o algoritmo cria uma situação técnica mediante a qual você terá informação autorizada pelo governo. Agora, daqui para frente, a decisão de ir adiante é sua. Aí é que entra o seu livre-arbítrio. A primeira é absolutamente inconsciente. Não é uma decisão sua de livre-arbítrio. É um estímulo. Agora, essa decisão é sua. E aí, quando você toma a decisão de identificar a primeira onda e fazer esse esforço real para vencê-la, então você vai precisar contar com o apoio técnico de um agente autorizado do governo. Normalmente chama-se isso de guru. Tá? E o guru, ele tem 3 níveis de potência. Ele pode ser kanishta, madhyama ou uttama. O guru kanishta normalmente vai assim, falar com você, explicar para você de forma alegórica, com mitologia, com as histórias, e vai estimular você à prática da religião, para que você se sinta confortável e queira continuar. O guru médio, ou madhyama, ele vai estimular você à prática da religião e, ao mesmo tempo, eventualmente, vai fazer pequenas pressões para que você entenda os conhecimentos, mas não vai ser exigente, não. O guru uttama, ele não precisa que você seja uma pessoa religiosa, ele só precisa da sua atenção racional para entender a mente de Deus. Só que como você já tem prática religiosa e você já tem estímulos de convergência de grupos religiosos, isso não é descartável. É terapia de grupo, é sempre tudo bem-vindo. Mas ele não depende de que você seja uma pessoa religiosa para te ensinar sobre a mente de Deus. Ele só precisa que você seja uma pessoa disposta a aprender. Apenas isso. Essa é a nossa condição. Tá? A nossa escola, ou a nossa
fundação chama-se SEVA, que significa escola, né, que significa Sociedade de Estudos Védicos Avançados, o que é o equivalente de UTAMA. Então, nós estamos, né, assim, nos predispondo a dar assistência técnica ou a dar conhecimento para aqueles pesquisadores que são mais maduros, que querem entender a mente da criação ou a mente do Criador do ponto de vista racional e não meramente intuitivo, explorando as emoções. As emoções são instáveis, superficiais e frágeis. Não são suficientes para uma compreensão bem elaborada, ou seja, racional, para explicar a criação e a mente do Criador. Tá? Então, na medida em que você vai se adaptando, ok? As técnicas do conhecimento, que são conhecimentos autorizados. Você tem dois tipos de conhecimentos. Conhecimentos autorizados, que são conhecimentos que são diretos do governo, e conhecimentos que são projeções da criação da mente, do estímulo da mente, do esforço mental, intelectual da comunidade humana para compreender esse Criador. Então, você tem um esforço humano para compreender o Criador, e aí você tem várias representações humanas do que é Deus, e você tem o conhecimento direto, que chama-se apaurucheia, diretamente do governo, que autoriza a pessoa a compreendê-lo ou a vê-lo diretamente. E para isso você precisa de um agente técnico reconhecido pelo governo, e entre nós, esse agente técnico reconhecido pelo governo chama-se guru. Tá? Então, é assim que funciona, só para entender as diferenças. Tá? E nesse caso, a condição para que as lentes estejam ajustadas de maneira que você compreenda ou veja e saboreie essa realidade para depois do hermetismo, onde você está nesse momento aprisionada, nós precisamos de apenas uma única ação sua, a predisposição em aprender de maneira formal e disciplinada. Só isso. A responsabilidade de calibrar as lentes é nossa. Nós calibramos a lente. Você vai enxergar. O que nós precisamos é que você se comporte como um aprendiz disciplinado para favorecer, porque as nossas lentes são muito leves. E se você é indisciplinada e inconstante, ela sai de posição constantemente. E a gente tem que ficar repondo toda hora. Então, alunos indisciplinados normalmente não conseguem visualizar. Então, a gente aloca os alunos indisciplinados para as fases mais analógicas, que é com base na mitologia, na religião, e eles ficam mais alocados ali, até que eles tenham condições de ter a maturidade do profissionalismo necessário para serem pesquisadores equivalentes para conseguir manter as lentes na posição correta. Quando eles são muito controladores, indisciplinados, então eles precisam ser alocados para uma outra fase, que é o que se chama de religião. E ali eles controlam a religião, eles rezam quando querem, fazem quando querem, e são estimulados pelas emoções quando eles querem. Então, eles são controladores. E controladores, dentro desse campo, dificulta porque eles não sabem como mexer nas lentes. Então, eles precisam ficar num ambiente mais genérico, mitológico, que são as religiões. Quando os pesquisadores estão interessados de maneira formal em visualizar essa realidade transcendente, então é preciso de um certo profissionalismo, de uma formalidade de pesquisa. Então, aí é preciso de um aprendiz formal, disciplinado, para que, pelo menos, a gente consiga posicionar as lentes de maneira que ele seja capaz de enxergar essa transcendência. Tá? Então, se você perguntar, esse feito já foi feito alguma vez? Tem algum exemplo de pessoas que se predispuseram e as lentes ficaram na posição a ponto de enxergarem? Talvez você possa fazer essa pergunta, que seria uma pergunta normal. Não é? Isso é uma utopia? É uma vertigem? É um delírio? Ou já existem modelos, estatísticas que demonstram que isso é possível, que poderiam ser referências? Então, a minha resposta é sim. Alguns dos meus alunos podem responder isso a você pessoalmente, se é possível isso, ainda em vida, mesmo numa condição aproximada ou não. Se eu não tivesse condições de conduzir você para enxergar essa realidade transcendente, para além do hermetismo onde você está,
eu acho que eu seria um caso clínico interessante de ser estudado. Porque eu sou aparentemente bem convincente, não? Então, um caso clínico a ser estudado. Vocês podem aproveitar a oportunidade para estudar um caso clínico, como eu. Ou então, eu sei o que eu estou falando. E a minha resposta é que eu sei o que eu estou falando. Eu dou conta da demanda. Eu assumo a minha responsabilidade e sei o que eu estou falando e posso fazê-lo. Já fiz outras vezes, estou fazendo no momento e no futuro também serei capaz de fazer até com mais precisão, mais experiência, inclusive. O que eu preciso é que o observador ou o proponente seja um aluno disciplinado, e com a predisposição de aprender sem tentar controlar as lentes, porque ele não domina a tecnologia de conhecimento. Não é tão democrático assim como sabe, as religiões comuns, porque as religiões são controladas pelos homens, pelas pessoas. As pessoas entram nas religiões e controlam elas. As nossas lentes não são controláveis. Elas só são observáveis. E elas só funcionam sob a supervisão de técnicos autorizados do governo. Não é como assim, as mitologias, que você pode criar e recriar em sua mente de acordo com o seu bel prazer. É diferente. Elas são autorizadas, são tecnologias funcionais. Chama-se Vedas. E requer um técnico autorizado. Tá? Então, eu estou assumindo essa responsabilidade perante você, perante qualquer um de vocês. Isso está sendo gravado. Eu posso ser cobrado disso, eu dou conta. Tá? Então, a primeira fase é que você se predisponha a passar a segunda fase, a entrar na segunda fase. A primeira fase é a primeira onda. Se você se predispõe a vencer a primeira onda, eu dou conta de te auxiliar. O que eu preciso é da sua atenção e da sua formalidade, de acompanhar o raciocínio. A cada novo raciocínio a cada novo conhecimento, a cada nova peça que você coloca no mosaico para compor esse quebra-cabeças, você experimenta satisfação. E por essa satisfação, que são vapores de Ananda, você identifica que a função está coerente. A sua inteligência consegue identificar isso, o teu cérebro profundo. Porque como são informações autorizadas pelo governo, o teu cérebro profundo está adaptado a reconhecer essas informações. Talvez você não consiga imediatamente, mas o teu cérebro profundo, que funciona de maneira independente, reconhece essas informações e, consequentemente, produz sobre você bem-estar, sensação de bem-estar. Porque as peças funcionam. E na medida em que você vai experimentando bem-estar, o seu sistema operacional de produção de hormônios e descargas de correntes elétricas no seu sistema neural vai permitindo com que você consiga experimentar as sensações da transcendência, porque o teu equipamento não tem condições no momento, ele tem condições, só que no momento ele não está adaptado a experimentar esses vapores de Ananda. Eles passam fora do radar. É como os buracos negros. Nós não os enxergávamos. É como são como os átomos. Nós não enxergávamos. Nós sabíamos que eles existiam, mas não enxergávamos. Mas chegou um momento que nós passamos a enxergá-los com tecnologia de informação. Esses vapores de Ananda, da transcendência, estão fora do radar no momento. Não é que você não é capaz de experimentar. Você é capaz de experimentar. Só que o processador tem que ser adaptado a esse tipo de experiência transcendente. E ele não está, porque ele funciona de maneira analógica, em 3 dimensões. Isso não é suficiente para conseguir enxergar um objeto de fundo que transcende as dimensões técnicas da criação. Então, é preciso de uma lente calibrada para essas funções. Nós sabemos como fazer isso. Temos tecnologia de informação, temos conhecimento e sabemos como fazer isso. Nós só precisamos da sua autorização para entrar no seu processador e fazer os ajustes técnicos para que ele funcione de maneira apropriada, de tal maneira que você possa enxergar e experimentar essa transcendência ainda nessa vida. Depois você decide se vai querer isso para sempre ou não. Como isso está sendo gravado,
Se você se predispor a ser um aprendiz formal e profissional, depois você pode me cobrar isso. Claro que essa resposta não é apenas para você, né, Liliana? Ela é genérica. É para qualquer um que fizer ela, que fizer ela. Ok? Muito bem. Então, podemos fazer a segunda resposta? Sim, podemos. A segunda resposta, Ou não Cuida- podemos, porque já são 20 horas e 18 minutos. melhor deixar para a próxima. Eu acho que é melhor deixar para a próxima. Cada pergunta dessas que vocês fazem não é um fragmento de uma realidade que transcende as compreensões técnicas atuais que nós temos disponíveis para entender o valor desse objeto, que é a transcendência. Então, o que nós estamos fazendo é aproveitando esse lapso de tempo, essa pequena fenda no tempo, para entrar na tua cela e deixar dados mediante as quais você vai poder forçar essa fenda para enxergar do lado de fora. Tá? E essa minha fala, ela não é retórica, tá? Ela não é ilustrativa, ela é literal. Em breve, você vai conseguir identificar a condição real da sua situação dentro da cela, ou seja, dentro do cubo. E, ao mesmo tempo, vai ter as informações técnicas para lidar com as aberturas no cubo e poder abri-las e reconhecer uma realidade para fora dela. Demora um pouquinho, mas é possível. Só preciso da sua atenção e da sua formalidade. Eu conduzo as operações do conhecimento, você as assimila. Você sempre vai ser livre. Tá? Você sempre vai ser livre. Você sempre vai poder desistir a hora que você quiser. Mas quem conduz as operações do conhecimento é o técnico. Nesse caso, sou eu. O que vocês têm que fazer é assimilar os dados. Podem me questionar. Podem me perguntar. Vocês não precisam aceitar nada cegamente ou imediatamente. Pode fazer qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem fazer para mim. Inclusive, quanto mais difícil, quanto mais pressionável for a pergunta, mais prazerosa ela fica na interação. Então, você pode fazer qualquer tipo de pergunta, sem constrangimento, porque nós apreciamos pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. Então, a sua pergunta sempre será bem-vinda. Não importa o nível de pressão que ela exerce. Quanto mais pressão ela exercer, mais satisfatória fica a interação. Então, pode fazer as suas perguntas, qualquer um de vocês. Vocês são livres para fazer perguntas que quiserem. Todas as perguntas terão respostas equivalentes de acordo com a dignidade das perguntas. Tenham a dignidade de assimilar as respostas com a mesma dignidade com a qual você fez a pergunta. Trate o conhecimento com dignidade e você terá dignidade para receber esses conhecimentos e assimilá-los profundamente. Eles são libertadores e definitivos. Ok? Muito bem. Então, vamos pausar aqui, tá? E aí vou responder a próxima pergunta, tá? Amanhã, então, vou responder só mais essa pergunta na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, né? Vou responder só a próxima pergunta, que foi a pergunta oferecida pela Govinda Lilavati, e aí vou retomar novamente a estratégia do curso. Tá? Eu vou fazer a terceira pergunta, a terceira... Né? Hoje não tem pergunta, não vai ter pergunta, então, somente para aqueles que não estão na sala, vão precisar reassistir esse vídeo e fazer uma dissertação do que eles entenderam dessa aula, tá? Mas hoje não tem perguntas, tá? Então, vocês que estão na sala de aula vão ter folga no final de semana. Aí, ó, tá vendo? Benefícios aí, ó. Agora, os demais vão ter dever de casa, tá? Vão ter que assistir o vídeo e fazer uma dissertação. Vocês não precisam fazer, tá? Essa dissertação. Caso vocês não queiram, no final de semana é folga. Somente aqueles que quiserem façam a dissertação, tá bem? Vai ser bem-vindo, vai haver interação. Mas, do contrário, vocês já estão de folga. Na segunda-feira a gente retoma aí, tá bom? Tudo bem? Passou rápido, hein? Eu até achei que daria tempo para uma nova pergunta.
Muito rápido. É por isso. É porque a substância gerada por esses conhecimentos produzem no seu cérebro profundo satisfação, bem-estar, calma. É porque, assim como o Drummond de Andrade, o nosso poeta brasileiro, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Eu caminho por uma rua e eu vejo velhos amigos. Se eles não me veem, tá tudo bem. Eu os vejo e os saúdo. Assim como 2 beijos. Não, eu estou misturando os poemas, mas até aí deu certo. É isso aí, tá? Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Tá? Esse conhecimento, ele faz o teu cérebro profundo equalizar, ele se acalma, porque ele emite a informação de que existe uma ordem racional na criação. O caos é apenas uma teoria incompleta. Existe uma ordem racional, perceptível e replicável dentro da criação. E essa informação, ela vai no teu cérebro profundo e já vai estabelecendo esses dados, equalizando a instabilidade, que é o mal-estar de existir. Tá bom? O Sartre não tinha total razão, tá bem? O inferno não são os outros. Certa vez ele disse, né? O inferno, meu amigo, são os outros. É uma boa teoria. O inferno é a nossa mente indisciplinada, desistente e adaptada à dor, ao sofrimento e à morte constante. Essa mente tem que ser domada. Do contrário, você conviverá com um inimigo que sempre te arrastará para um inferno existencial, que é a angústia de existir. Ela tem que ser domada. E será. Ok? Muito bem, então, tenham todos uma excelente noite. Namastê, fiquem na paz. E a gente volta a se falar logo mais aí